Olá, gente linda e querida do Deus Eterno. Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui, pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, para termos um momento de mensagens para o coração. Aquele momento onde eu posso compartilhar com você, que me dá este privilégio, compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração, aquilo que Deus tem falado à minha vida. Por isso, neste momento, eu queria dizer para você que eu quero falar um assunto que, na realidade, eu tentei falar ontem. Ontem, no Facebook, através de uma live, eu tentei falar sobre este assunto, mas como eu uso um smartphone para gravar estes momentos, algumas ligações aconteceram, pessoas que precisavam falar urgentemente comigo, pessoas que precisavam de N aconselhamentos e algumas coisas mais. Então eu acabei até apagando a mensagem, mas eu gostaria hoje de retomar este texto de Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 32, aonde o apóstolo Paulo vai falar sobre o novo procedimento dos filhos de Deus, do como deve ser o caminhar, como deve ser o agir, como deve ser o viver de um filho de Deus, de um filho da luz. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 3, no seu diálogo com Nicodemos, ele vai dizer a Nicodemos: se uma pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. E o Senhor Jesus vai dizer que o novo nascimento não vem da vontade do homem, não vem da vontade da carne nem do sangue, mas vem do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que age na vida de um ser humano, levando este ser humano a reconhecer o seu estado de depravação, se arrepender do seu pecado, dar meia volta, convertendo-se para uma nova caminhada, para uma nova jornada em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo Jesus, que é chamado de filho da luz, ele tem um novo proceder, ele tem um novo caminhar. E é isso que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, a partir do versículo 17, que eu passo a ler agora, que diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia,
Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está nele, Jesus Cristo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Veja bem, o apóstolo Paulo começa a dizer que o crente em Cristo Jesus deve se despir do velho homem. Isto quer dizer retirar da sua vida todo aquele procedimento de devassidão. Porque é como o apóstolo começa a escrever no capítulo 4, versículo 17, que aquelas pessoas que não estão em Cristo, que são chamados de gentios, estas pessoas estão com os seus corações endurecidos para as coisas de Deus. Essas pessoas não aceitam o toque e o falar do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas não querem abandonar as suas práticas de devassidão, de maldade, de ira. Essas pessoas gostam de viver toda a imundícia que o mundo oferece. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que aceitou a Jesus Cristo foi ensinado que ele deve se despir de todas essas coisas e se vestir do que é novo. Deve andar em práticas, atitudes, ter ações que verdadeiramente glorificam a Deus e dão testemunho de que Deus perdoa, regenera e salva o pecador que se arrepende e confessa o seu pecado, aceitando Jesus Cristo. E a partir do momento que esta pessoa aceita Jesus Cristo, o texto diz que esta pessoa é selada pelo Espírito Santo. Por isso,
Um crente em Cristo não deve entristecer o Espírito Santo. E como é que você e eu entristecemos o Espírito Santo? Quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, quando nós não colocamos em prática os ensinos que Deus tem para cada um de nós. Um dos ensinos é abandonar a prática da mentira. O outro ensino é que cada um ganhe o sustento da sua própria vida através do suor honroso do seu trabalho. O outro ensinamento é que você pode até se irar, mas você não deve pecar. O que significa isso? Quando você se irar, conte até 10. Busque a Deus numa rápida oração. Não permita que a ira leve a uma explosão de emoções que depois você vai acabar se arrependendo. Você muitas vezes vai acabar ofendendo, machucando outras pessoas. E aí vai se criar na outra pessoa e em você mesmo algo chamado raiz de amargura. E o que é a amargura? Amargura nada mais é que uma palavra que significa águas amargas. E não existe nada pior nesta vida quando você está com uma sede, quando você necessita de água para se hidratar e de repente você encontra ali uma poça de água, você encontra um córrego, você encontra uma bica de água e você se aproxima para beber e aquela água é insalobra, aquela água ela tem um gosto ruim de ferrugem, um gosto ruim de podridão. Não existe nada pior do que você ter sede, a água estar ali e ela ser amarga, ela ser ruim, ela não ser potável. Por isso, a raiz de amargura é uma coisa muito séria que destrói vidas, relacionamentos, famílias e até mesmo sociedades. Então, o proceder do crente em Cristo é abandonar a raiz de amargura. E aí, quando chega no versículo 31, Paulo, mais uma vez, frisa com toda força que o crente em Cristo Jesus deve se livrar de toda amargura, de toda indignação e ira, de toda gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E quando Paulo fala de toda maldade, ele está falando de tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele está falando de tudo aquilo que é pecado. Ele está falando do homicida, e muitas vezes o homicida não é aquele que puxa o gatilho, mas é aquele que fala precipitadamente e acaba matando a outra vida emocionalmente, intelectualmente e muitas vezes espiritualmente. Porque uma palavra dita na hora errada e da maneira errada suscita destruição. Por isso a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo deve ser sábio. Sábio na hora de calar, sábio na hora de ouvir, sábio na hora de falar. Então, ser um crente em Cristo Jesus vai além de práticas religiosas,
vai além de carregar o nome de uma denominação por onde quer que você andar. Vai além de ritos, tradições, vai além de coisas superficiais que circulam a religiosidade. Uma vida em Cristo Jesus requer negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E seguir a Jesus não é fácil. O meu pastor, primeiro pastor, Davi Clava, aquele que me evangelizou, me discipulou e me batizou, ensinou que o verdadeiro homem, o homem mais corajoso que existe na face da terra, não é aquele que enfrenta 10, 20, 30 homens, mas é aquele que se submete a Deus em Cristo Jesus. O verdadeiro homem é aquele que reconhece que é pecador e que carece da graça e do amor de Deus. É aquele que não tem vergonha de fazer uma volta de 180 graus, mudar a sua vida e andar por um caminho excelente. Então, no dia de hoje, eu quero deixar esta palavra com você, uma palavra de Deus para que você tenha um novo proceder no meio de uma geração corrompida e perversa que nós vivemos nessa pós-modernidade. Então, ser crente em Cristo Jesus é mais do que ser religioso, é mais do que ter uma denominação cristã. Você pode ser católico, batista como eu, presbiteriano, metodista, luterano, anglicano, assembleano. Você pode pertencer a uma comunidade evangélica, seja ela qual for. Mas ter o nome no rol de membros de uma igreja não garante que você verdadeiramente é uma nova criatura. O que garante que você é uma nova criatura é o teu proceder diário diante das pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente diante de Deus. Que você seja bênção na vida de alguém e que Deus abençoe o teu dia. Hoje, quinta-feira, dia 22 de junho de 2021, fica aqui esta palavra para o teu coração. Deus te abençoe.